Eu vi um vídeo que o cara explica que existe um tipo de demônio. Existe um tipo de demônio que encarna na pessoa através de posse. Não possessão, é posse. É posse demoníaca, aquela coisa momentânea, entendeu? E ele fica o tempo todo atrás desse tipo de pessoas fracas, meio gado, né? Meio tipo gado, que não sabe raciocinar, entendeu? Ele, só para contradizer, só para cutucar o outro. Ontem mesmo, essa semana mesmo, minha sogra me cutucou com uma coisa tão assim, sabe? É um pensamento tão diabólico, tão retardado, tão débil mental da pessoa, sabe? É uma conversa tão tola, tão besta, tão idiota, que irrita a pessoa que está falando. Então é nessa hora que a gente tem que ter a sabedoria para poder não se irritar com esse tipo de demônio, entendeu? Porque ele só fica ao redor desse tipo de pessoa débil mental, pessoas que têm preguiça de pensar, são retardados, são débeis funcionais, né? Você entende? Aqueles caras pessoas que não sabem, é inexplicável esse tipo de pessoa. Aí que acontece? A minha sogra fez o seguinte: eu estava explicando para ela o motivo, o porquê que tem que se preparar para os fins dos tempos, tem que se organizar, tem que juntar alimento, tem que se preparar com energia eólica, porque vai ter frio, o sol, energia solar não vai resolver, né? Explicando várias coisas, né? Aí expliquei, né, que José se preparou 7 anos, juntou comida, porque Deus tem coisas que Deus faz, tem coisas que Deus espera, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Expliquei que Noé demorou 120 anos para construir a arca e tal, e depois, né, ele se preparou com comida e tal, né, tudo direitinho e tal. Aí ela virou e falou assim: não, mas na Bíblia não diz que ele levou comida. Você entendeu? Olha que questionamento mais idiota, cara. É um ser humano tão débil, tão idiota, cara, que é um ser tão limitado, tão pateta, que irrita. Mas esse é o demônio que falou isso na boca dela, entende? É um tipo de demônio que existe e fica só para fazer isso, entendeu? Ele é específico para fazer isso. Essas perguntas idiotas, esses questionamentos idiotas, entendeu? Por que eu falo idiota? Porque uma pessoa normal, uma pessoa, sabe, racional, inteligente, ele vai pensar assim: pô, se Noé gastou 120 anos para construir uma arca e Deus não construiu para ele, 120 anos, é um raciocínio tão básico, não é tão básico. Se ele gastou 120 anos para fazer uma arca, pau por pau, prego por prego, né? O prego na verdade acho que era feito de pau também, não sei. Aí fez lá, né? 120 anos para fazer um trabalhão desse. Você acha que Deus ia colocar comida dentro da arca para ele? Você acha que Deus ia colocar comida para a arca para ele lá dentro? Quer dizer, Deus mandou ele fazer, ele gastou 120 anos fazendo um barco enorme, entendeu? Aí Deus ia chegar lá e botar comidinha lá para ele. Bicho, eu não aguento isso não, cara. Aí ela quis justificar assim: não precisa juntar comida, Deus vai botar comida na minha mão. Vai! Então por que não botou lá pro José também? Entendeu? Você entende o que eu quero dizer? É uma pessoa retardamento para irritar, a gente irrita, cara. Essas perguntas, esses questionamentos idiotas. Tipo aquele que vai em Pedro, né? Assim: não, mas o senhor não vai morrer, nós não vamos deixar. Ele vai: sai de mim, Satanás. Que não faz a vontade do meu pai. Que não quer fazer a vontade do meu pai. Sai dele, Satanás, né? Tipo isso. Aí para cutucar mais ainda, ela perguntou: como é que você sabe isso tudo? Eu estava falando sobre isso, estava falando sobre preparar energia eólica e não solar, porque não vai ter sol durante 3 anos e meio, não vai ter sol, entendeu? E vai ter vento, gelo, frio, né? Aí ela, e como é que você sabe tudo isso? Aí eu falei pra ela assim, aí é tudo pra cutucar, sabe? Cutuca a gente, entende? Aí eu falei: o que você faz à noite? Falei pra ela assim: o que você faz à noite? Não, o que você faz à noite nesse celular seu aí? O que você faz à noite? Eu fico vendo. Fica vendo o que você fica vendo? Falei com ela: porcaria que vocês ficam vendo, palhaçada, porcaria, entendeu? Só coisa inútil que vocês ficam vendo. Aí vocês ficam fazendo à noite. É por isso que eu sei coisas que vocês não sabem, porque eu de noite, além de eu estudar e ver só coisas de Deus, a maioria são coisas de Deus, eu estudo outras coisas que vão me dar luz, como energia eólica, energia solar, como tirar energia da terra, como fazer as plantas crescer. Eu estudo, né? E sem falar que 80% do meu conhecimento vem direto do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo me revela tudo. Ou ele me revela diretamente na minha própria cabeça, na minha própria consciência, ou ele me manda um vídeo para eu poder ver, para eu poder aprender mais de alguém que já foi revelado, entendeu? É assim que funciona o mundo. Agora você e Sandra só ficam perdendo tempo com palhaçada, com patetagem, entendeu? É por isso que vocês são assim, o pateta. Porque esses seres humanos pateta irrita a gente, cara. Irrita. E sabem cutucar a gente. Então tem que ter muita sabedoria para saber que em espírito, para poder ficar calado na hora, e ter muita sabedoria e calma para poder rebater de maneira muito sábia e calma. Rebater de maneira muito sábia.
debater de maneira muito sábia e calma. Você vê, a carne, ela não raciocina bem. É igual o Breno. O Breno mesmo é pateta, muitas vezes ele é pateta. Ele cutuca a gente muitas vezes. É o tipo de questionamento que ele faz, entendeu? Muitas vezes ele é pateta. Não é igual eu e você. Eu falo com você fala coisa comigo, a gente pensa, raciocina e vê a lógica rapidinho, coisa simples, né? Pode ver que a gente raciocina em espírito. A gente raciocina em espírito. Essas pragas dos seres humanos, em geral, né? Que eu também fazia parte dessas pragas um dia. Agora, graças a Deus, não faço mais. Entendeu? O que acontece? Não raciocina em espírito, ele raciocina na carne, bicho. É uma coisa irritante isso, entendeu? Irrita a gente. Rapaz, se você fosse trabalhasse um sábado e um domingo, né? Quando eu fosse na roça sozinho, semana que vem mesmo eu vou sozinho. Sem ser nessa sexta, agora na outra sexta, entendeu? Eu vou. Eu passava e te pegava.